Sejam bem-vindas. Então, no capítulo 6, fala-se sobre tipos de oração. E aí o autor, ele cita aqui formas de a gente fazer, né, a oração. Não são orações formadas, já assim, pré-prontas, em que a gente vai ler e vai ficar repetindo. Não é, tá? Ele cita exemplos de como você vai fazer a sua oração. E se a gente for parar, né, o estilo, né, dessa oração, se a gente for parar para observar, certamente nós já fizemos alguma dessas, de alguma maneira. Talvez não todas de uma vez só, às vezes uma só, mas a partir desses exemplos que ele nos cita, a gente já pode começar a colocar, né, incluir esses outros tipos na nossa oração para que as nossas orações fiquem completas, tá? Então, ele dá aqui alguns tipos, começando pela adoração. Adoração, aí eu vou, por enquanto aqui, enquanto estão nos comentários do livro, eu não vou tirar, tá, os comentários. Na hora da arte eu vou tirar para ficar melhor a visualização aqui da arte, tá? Então, agora vocês podem ir me acompanhando e qualquer dúvida pode me perguntar que eu respondo aqui, tá bom? Então, ele começa com um estilo de oração, um tipo de oração que é a adoração. Na adoração, é aquele momento que você esquece de si mesma e você se dispõe a pensar só em Deus, em adorá-lo pelo que ele é, pela sua soberania, por todos os atributos que Deus tem, não só por aquilo que ele faz ou tem feito na sua vida, mas sim por aquilo que Deus é, né? Então, na adoração é o momento em que a gente adora, que a gente louva a Deus, é quando oramos sem nos concentrar em nós mesmos. Então, a gente sai um pouco do centro da nossa oração e se volta somente para Deus. Então, a gente esquece um pouco de nós, um pouco dos nossos problemas e fixamos os olhos, né, em Deus. E a partir daquele momento, a gente começa a falar elogios, né, para o Senhor. A adoração é a gente elogiar os atributos que Deus tem. Então, ele é o nosso Criador, ele é tremendo, Senhor de todas as coisas, que nos salvou, né, que provê tudo para nós. Ele é santo, não há ninguém como ele, como santo. Ele é maior, é melhor, é mais alto, mais poderoso, né? Seu nome, o poder de seu nome, como nós honramos o nome, né, de Jesus, e que a gente é dele, que nossa vida é dele, que tudo que está na nossa vida pertence a ele. Então, isso é uma forma de adoração que você pode colocar na sua oração, tá? Depois, a confissão, que seria perdão, né? Pedir perdão dos pecados. Então, a gente ser honesto, né, em relação ao nosso pecado, realmente expor tudo que a gente vê que a gente fez de errado, que a gente se arrepende, ou às vezes algo que a gente não identificou, né, que está fazendo, mas está desagradando ao Senhor, mas que Ele nos mostre para que a gente mude de atitude. Então, confissão, né, pedir perdão e restabelecer, né, aquela comunhão com o Senhor, parando de continuar no pecado e seguindo em frente, né? Confessando, se arrependendo e mudando de atitude. Depois vem para a ação de graças. A ação de graças é você agradecer, é toda oração que agradece o que Deus tem feito na sua vida. Então, ali você vai agradecer tudo o que Ele realizou e o que Ele está realizando na sua vida. Então, todas as graças alcançadas, todas as bênçãos alcançadas e tudo aquilo que você vê que está recebendo naquele dia. Então, você pode agradecer tanto coisas do passado que Ele fez na sua vida, quanto o que você ganhou naquele dia, foi abençoada naquele dia. Então, a ação de graças é agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez ou está realizando na sua vida. Depois, outro tipo de oração é súplica. A súplica é você pedir, né? Ou quando você pede algo, você implora, você busca o Senhor para que Ele faça ou forneça algo para você, ou para alguém. Então, não só para nós, mas também para os outros, que é a intercessão, né? Então, um pedido em favor de alguém é uma das coisas mais amorosas que podemos fazer uns pelos outros. E aí, então, são esses 4 tipos aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Isso, são 4 tipos. Adoração, confissão, ação de graças e súplica. Dentro da súplica, a intercessão, tá? Porque aí, súplica a gente pede para nós, intercessão a gente pede para os outros.
Aqui o autor diz, você não precisa incluir sempre todos os tipos de oração ao orar. Às vezes você precisa apenas ir direto ao ponto. Então, no momento em que você para orar, que você tirou aquele momento para orar, você pode ou incluir todos esses 4 tipos, não necessariamente nessa ordem, mas de acordo com o que o seu coração, né, estiver disposto. Eu, particularmente, gosto de começar ou agradecendo ou adorando. Porque assim, nessa hora que você agradece ou adora, você quebranta o teu coração. Então, se às vezes você tá ali irritada, nervosa, no momento que você vai orar, quando você começa a adorar ou quando você começa a agradecer, você começa a quebrantar teu coração. E aí você consegue pedir perdão melhor, você se humilha melhor. E depois, sim, você se confessou e você restabeleceu sua comunhão com o Senhor, aí você pede o que você quer para si ou para os outros. Então, assim, a minha ordem particular é essa, tá? Mas cada um usa da maneira que se achar mais à vontade, que já tem, né, na sua intimidade com o Senhor. Ou pode ir direto ao ponto, tipo, hoje eu não quero pedir nada ao Senhor, hoje eu só quero agradecer e adorar. Então, você vai lá e faz sua oração só de adoração e de ação de graças. Ou então você está se sentindo muito mal por algo que você fez, aquilo está pesando no seu coração e você quer só confessar ao Senhor, tirar aquele peso. Aí você vai e faz uma oração só de confissão. Tá? Ou então alguém está precisando urgente de um pedido, alguém pede a sua oração, a sua intercessão, então você vai lá e pede numa súplica, você já vai direto ao ponto. Então a oração ela pode ter as 4 ou pode ter uma só, tá? Mas nós devemos buscar um equilíbrio e tentar aprofundar-se em cada um deles, tá bom? Então a gente não fica só em um todos os dias. A gente procurar manter esse equilíbrio. Vai ter momentos em que nós vamos ter uma só, mas que a gente possa ter um pouquinho de cada uma diariamente, tá? Mais ou menos isso que o autor diz. Depois ele passa para quais as respostas de Deus à oração. Então, de acordo com as nossas, né, orações, aqui nós temos as nossas respostas. E quando eu fui lendo aqui, eu fui achando muito engraçado, porque realmente é assim que Deus responde. Então, a gente vai observando que realmente é nessa forma que o Senhor responde a cada um, de acordo com a necessidade e a história de vida de cada um. Então, tem algumas aqui que a gente vai analisar. Deus pode responder imediatamente, sim, ele vai te dizer sim e vai te dar a resposta imediatamente. Quando que isso acontece? Quando o nosso pedido está de acordo com a sua vontade, com o seu tempo, e então sua resposta chega na hora, no mesmo dia em que oramos. E às vezes a resposta de Deus chega ainda mais rápido, assim como ele diz, antes de clamarem, eu responderei, que está Isaías 65, 24. Então, Deus não é limitado pelo tempo. Ele pode começar a responder um pedido 10 anos antes de você começar a orar. Ele pode estar preparando as coisas agora para que as orações que você virá a orar algum dia no futuro, né, ele realize. É sempre uma alegria ter um sim imediato, tá? Então, quando chega aquela bênção bem rápida, significa que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus e você está pronta para receber aquela graça. Então, você recebe logo. Ou pode ser um sim, mas não no tempo que você quer, não no tempo devido. Um atraso não deve ser interpretado como um não. Se uma menina, por exemplo, de 9 anos de idade pede à sua mãe um vestido de casamento, que ela viu, a resposta, claro, vai ser um não. Mas quando ela crescer e se tornar uma moça e for casar, a mãe dela pode dar o vestido para ela. Então, é a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele quer te dar, mas às vezes agora você não está pronta para receber. Você não vai saber lidar com aquilo que você vai ganhar, ou você não vai dar valor como deveria dar, ou você não vai glorificar a Deus pelo que você ganhou, né, como deveria. Então, você não está madura o suficiente para receber. Então, Deus vai te dar sim, mas não agora, no tempo que ele vai ver que aquilo você está pronta e que você vai dar o devido valor, tanto a Deus quanto a sua bênção. Então, aí é no tempo de Deus. Isso não quer dizer que ele não vai te dar. Então, você tem que persistir na oração, até a hora que Deus responda, né? Talvez não hoje, mas sim no futuro. Depois aqui tem um outro tipo de sim, que é só assim você vai aprender. É quando, às vezes, antes de Deus dar a bênção para a gente, ele quer que a gente aprenda alguma coisa. Então, ele vai primeiro trabalhar em alguma área da nossa vida que pode nos atrapalhar a receber aquela bênção depois. Ou que vá fazer com que a gente se afaste dele.
Então, ele vai primeiro colocar situações na nossa vida para que a gente cresça, amadureça, né? E depois ele vai nos abençoar, mas da maneira dele, do jeito dele, e de acordo com a necessidade que Deus vê que a gente precisa. Que muitas das vezes a gente pede algo, mas que nós não necessitamos realmente agora, mas sim vai ser útil no futuro. Então, ele vai fazer do jeito dele, para a gente aprender, né? E dar o devido valor. O não é porque o nosso coração não está certo. Então, quando Deus não nos dá alguma bênção, é porque aquilo que a gente pediu não está de comum acordo com Deus, não está segundo a vontade de Deus, tá? Geralmente o autor fala aqui, se houver no seu pedido luxúria, avareza, amargura ou orgulho no centro do pedido, Deus poderá vetar uma resposta, a fim de nos proteger do sofrimento ou idolatria que poderia resultar desse pedido venenoso, tá? Então, ele pode não te dar, porque ele sabe que aquilo vai te fazer mal, ou que aquilo que você está pedindo não condiz, né, com os mandamentos do Senhor, com as leis do Senhor, não condiz com a vontade do Senhor. E como a gente vai saber? Através da leitura da palavra. É somente através da leitura da palavra é que a gente vai saber qual é a vontade do Senhor, o que é certo, o que não é, se nós estamos obedecendo Ele nesse pedido, se nós não estamos, se isso vai fazer bem para nós no futuro, se não vai, se isso vai trazer resultados bons ou não para nossa família, se isso vai glorificar o nome dEle ou não, se você está pedindo isso por egoísmo próprio, para se exaltar, ou você está pedindo isso que vai ser para a glória de Deus. Então, tudo isso o Senhor coloca, né, no caderninho dele lá. Não, eu tenho um plano melhor. Às vezes, Deus não te dá aquilo que você quer, porque Ele quer te dar algo melhor ainda do que aquilo que você pede. Às vezes, nosso conhecimento ele é tão limitado que não conseguimos pensar além do que nós já vimos ou sentimos. Oramos por um punhado, enquanto Deus quer, na verdade, nos dar uma casa imensa. Então, às vezes, a gente, pela nossa, né, insignificância, pela nossa humanidade, a gente acha que só isso está bom. E Deus quer muito mais para nós. E, então, às vezes, Deus não nos abençoa, porque... tem até exemplo para citar aqui. Porque a nossa cabeça é pequena na hora de pensar e na hora de pedir. O que acontece? Tem 2 testemunhos aqui de pessoas. Um eu conheço, que é meu sogro, e outro que a minha sogra contou a história. Sobre esse exemplo aqui, do não, eu tenho um plano melhor. Então, o que acontece? Ou então, Deus pega e dá aquilo que a gente está pedindo e não dá algo melhor, tá? O meu sogro, quando ele mudou do Rio de Janeiro para cá, para Itatiaia, meu marido ainda era bebê ainda, era criança, bem pequeno. Ele passou muita dificuldade até conseguir emprego aqui, né? Até se estabelecer aqui, que ele veio do Rio. Então, ele pediu para Deus assim, me dá qualquer trabalho, me dá uma fonte de renda que seja, pode ser até um biquinho, assim, numa obra, o que o Senhor quiser, me dá. Ele pediu dessa forma, minha sogra me contando. E aí, Deus deu para ele, Deus deu um emprego de ajudante de pedreiro. Ele falou qualquer biquinho numa obra, não falou? Deus foi lá e deu para ele. E aí foi o primeiro emprego que ele conseguiu aqui. Depois, claro, ele foi melhorando, né, de oportunidade. Hoje ele é concursado aqui, ele é funcionário público. Então, Deus deu aquilo que ele pediu no momento. Deus poderia ter dado algo melhor, como que ele tem agora, depois de velho, já vai aposentar já agora? Poderia. Se ele tivesse, né, estudado na época, ele poderia ter feito concurso e poderia ter trabalhado muito desde o começo, mas não. Primeiro ele pediu a Deus um biquinho numa obra, e foi isso que Deus deu, ajudante pedreiro. A minha sogra também contou a história de uma conhecida dela, da igreja, que ela pediu um terreno. Ela queria um terreno para Deus, e falou para Deus assim, Senhor, me dá condições de comprar um terreno, pode ser em qualquer lugar, mas eu quero ter um terreno para construir a minha casa. Aí Deus deu um terreno para ela, num lugar que era um brejo, muita umidade, foi assim, aterraram o brejo, então um lugar em que a terra não era muito boa, mas Deus ouviu, ela falou, me dá em qualquer lugar, e de acordo com as condições que ela tinha, foi ali que ela comprou. Então, às vezes, a gente pede muito pouco, e eu falo muito isso também, às vezes, pro meu esposo, nós somos filhos do rei,
Deus é soberano e tem todo o poder nas suas mãos. Então, por que claro, a gente não pode ser arrogante e achar, eu mereço isso. Não, não. Mas você pode chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, se estiver do seu agrado, se for da tua vontade, se assim o Senhor acha que eu mereço, por favor, me dê tal coisa. Aí o Senhor vai te dar. Mas pense como filha do rei. Pense que o Senhor é Deus do impossível e tudo Ele pode fazer. Então, por que você vai ficar de, qualquer coisinha assim tá bom, qualquer coisa... Porque aí Deus vai realizar de acordo com o que você pedir, né? Então, eu acho que é um exemplo bem legal dessa citação aqui. Não, eu tenho um plano melhor, tá? Depois, o finalzinho aqui do capítulo 7. No capítulo 7... tá falando aqui que mesmo que a gente ore, né? Se você ore para que alguém seja curado, mas a pessoa acaba morrendo, se você ora para alguém que você quer que tenha um emprego, mas que esse emprego nunca vem, se o seu desejo é se casar com alguém, ter filhos, e você vê que isso nunca se concretiza, até que uma resposta seja definitiva, continue pedindo com fé. Mas se a resposta final não for o que você esperava, você deve confiar que o Espírito de Deus lhe trará o sustento e que ele é benevolente em sua onisciência. Ele está sempre fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode pedir e saber com total confiança que ele irá prover exatamente o que é necessário. Mesmo que Deus nos diga não, ou ainda não, 50% das vezes, não devemos deixar que isso nos impeça de continuar pedindo e ouvir um sim para todo o restante dos pedidos. Então, gente, esse livro é muito bom, né? Ele dá umas orientações muito boas. Depois, no capítulo 8, vem a oração programada. A oração programada é você tirar um tempo para você estar ali no secreto com o Senhor. Então, determinada hora do dia, você tem que separar um momento, seja 15 minutos, seja meia hora, seja 1 hora, seja 2 horas, seja o tempo que você tem disponível, que você possa se dedicar ao Senhor. E aí você vai sentar num ambiente só você e Deus, em que não haja interrupção, que não haja distração, em que você fique em silêncio ou que você fale, dependendo da liberdade que você tiver nessa hora, para você se entregar totalmente naquele momento e se concentrar na sua oração entre você e Deus. Você pode também ler a palavra, tá? Então, a oração programada é um horário que você vai separar todos os dias, no mesmo horário, para estar se encontrando com o Senhor e se dedicando a esse momento a Ele, tá? É uma oração agendada. Então, isso inclui esse momento na sua rotina, tá? Deve haver momentos em que nós nos comprometemos a orar como parte de nossa agenda diária. Esses são momentos em que, intencionalmente, nós concentramos somente na oração. E não apenas como mais uma de nossas atividades, tá? Então, é além daquele momento que você ora antes de dormir, obrigado pelo dia, ou além daquele momento que você senta para comer, que você agradece pela refeição. É além disso, é mais do que isso. É você sentar e ali você, né, usar aqueles 4 tipos de oração, ou uma delas, é você se abrir totalmente ao Senhor, se dedicar totalmente ao Senhor. Devemos priorizar a oração como uma necessidade na sua agenda de cada dia. Mas lembre-se, Jesus era o mais ocupado de todos nós e ele priorizava a oração diária. Então a gente fala, eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo ficar lá 1 hora, não tenho possibilidade de ficar 1 hora, não tem. Mas a gente lembra o quanto que Jesus fazia o tempo todo, ele servia. E ele sempre tirava um momento para orar, seja à noite, madrugada, de manhã cedinho, ele sempre subia ao monte e ficava sozinho, né? Para poder orar. Então, o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo principal na palavra de oração, é que a gente deve seguir e tirar esse momento, de acordo com a sua rotina. Você vai ver qual é a melhor hora e vai separar aquela hora todos os dias. Aqui o autor, ele recomenda que a gente comece, né, o dia com oração e termine cada dia também com oração. Melhor ainda é juntar a oração à leitura da palavra de Deus. Quer seja 1 hora, quer apenas 15 minutos. Agende um horário para estar com o Senhor e veja o que Ele fará a partir disso em sua vida. Eu penso muito, quando você coloca Deus como prioridade, no primeiro momento que você acorda,
é aquele buscar a Deus em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado. Então, não vai ser um tempo que você vai estar perdendo ali, que vai estar te atrasando para você resolver as outras coisas no seu dia. Pelo contrário, vai ser um tempo que você vai estar ganhando, porque a partir do momento em que você ora e entrega tudo nas mãos do Senhor, você pode seguir o seu dia, que o Senhor vai estar, né, com você e vai estar direcionando o seu dia da melhor forma possível. Claro que nós não vamos estar livres de problemas, mas com certeza o Senhor estará junto com você para resolver aqueles problemas. Então, você vai conseguir resolver aqueles problemas de uma maneira mais fácil, porque o Senhor, com a sua unção, com o seu Espírito, vai estar te orientando, vai te estar dando sabedoria, vai estar te auxiliando naquilo que você vier a resolver naquele dia. Então, a oração ela tem que ser mesmo uma prioridade. E antes de dormir, a gente agradecer, né? Pelo menos agradecer pelo dia, pedir para que Deus cuide do nosso sono. Aí você pode até fazer antes de deitar, né? Ali, no momento da cama, no silêncio, também você pode fazer. Depois, no capítulo 9, vem a oração espontânea. Então, primeiro a gente viu a oração agendada, e oração espontânea é um outro tipo de oração em que não tem horário. Você pode fazer espontaneamente, a qualquer momento, e de acordo com o que está acontecendo no seu dia, tá? De acordo com o que você está vivendo naquele dia. Então, é um tempo precioso todos os dias. São eventos não planejados que nos dão a oportunidade de reagir a essas situações com oração, em qualquer momento do dia. É aí que aprendemos a usar as orações espontâneas. Então, quando ocorre alguma novidade, tipo assim, amanhã vai acontecer algo novo, um novo projeto que eu vou estar começando, ou uma prova que eu vou realizar, que vai mudar minha vida, ou, olha, surgiu uma coisa muito boa que eu vou realizar amanhã. Então, você agradecer a Deus por essa oportunidade que você está tendo, daquilo que você vai realizar, e entregar aquilo para Deus antes de chegar o momento. Pode ser no decorrer do caminho que você está indo fazer uma prova, no decorrer do caminho que você vai fazer uma reunião, no decorrer do caminho que você vai se encontrar com alguém que você quer muito ver, alguma novidade, algo novo que está acontecendo na sua vida e você já está entregando para o Senhor e consagrando ao Senhor aquele novo que está iniciando na sua vida, tá? Necessidades. É quando nós servimos ao nosso Deus que trabalha para a resolução dos problemas. Então, você entregar todas as suas necessidades. Tipo, hoje eu preciso pagar tal conta, hoje eu preciso comprar tal coisa, eu não tenho condição, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Ou eu preciso resolver um problema, vou resolver uma situação difícil com alguém. Então, você entrega as suas necessidades. Bênçãos é agradecer a Deus sempre que Ele trouxer provisão, proteção, perdão e direção. Sempre agradecer. Então, sempre que acontecer algo de bom, agradece a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu recebi esse dinheirinho que eu estava precisando, não estava contando com ele. Obrigado, Senhor, porque fulano veio e se reconciliou comigo. Obrigado, Senhor, porque a minha filha ganhou tal coisa, o meu filho ganhou tal coisa. Obrigado, Senhor, pela promoção do meu marido. E assim, né, agradecer por tudo. Eu agradeço até pela compra que eu faço no mercado, eu agradeço. Quando eu chego em casa, eu falo, Senhor, obrigado pela condição de ter me dado de comprar esse alimento. Muito mais do que precisamos, Muitas vezes é que a gente quer comer, não só que a gente precisa comer. Então, a gente tem que agradecer. Então, é agradecer por tudo. Agradecer pela nossa saúde, por mais um dia de vida. E isso não precisa se agradecer só na hora em que você separou na oração agendada. Você pode agradecer enquanto estiver acontecendo essas coisas. Nisso, você vai estar em comunhão com Deus em todo o tempo. Porque em cada ação que ocorrer na sua vida, você vai estar se relacionando com o Senhor. Se você for passar por um momento difícil, você vai pedir auxílio. Se você vai passar por algo novo, você vai entregar aquilo para o Senhor abençoe. Se você ganhou alguma coisa boa, você vai agradecer por aquilo que Deus te deu. E assim, você vai estar em comunhão o tempo todo com o Senhor. Ele vai estar presente em toda e qualquer situação e você vai estar ali, oração, né? É conversando com o Senhor. Entregar os seus fardos, né? Os fardos, eles podem ser várias coisas. Você pode estar carregando, lutando, né? Com um ou mais fardos. Esses fardos podem ser do câncer, ao divórcio, uma doença, uma necessidade de falta de emprego, muitas coisas, né? São vários tipos de fardo que a gente carrega. E o Senhor mesmo diz, né? Carrego o meu fardo, que meu fardo é leve, né? Então, é a gente entregar o nosso fardo. Senhor, ajuda-me a resolver esse fardo, tá pesando, tá difícil, tá doendo. Que o Senhor me ajude a carregar esse fardo toda vez que você sentir que esse fardo tá pesado. Na crise, cada um de nós
acabará a enfrentar momentos de crise. Não se trata apenas de dificuldades, mas momentos que mudam as nossas vidas. Às vezes você não está esperando por aquela crise, né? E aquela crise vem. Então, aqui está no Salmo 50:15, ele está dando um exemplo. Invoca-se no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, o Senhor pede que no momento da angústia, Ele vai nos livrar. É só a gente invocar e Ele vai nos livrar e a gente vai glorificar Ele pelo auxílio. Preocupações. É entregar todas as preocupações, toda vez que a sua mente estiver ali cheia de incertezas, de preocupações, de medo, né? O que será que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Então, a gente entrega para o Senhor, para não deixar as preocupações nos dominarem. Que em Filipenses 4:6 diz que não devemos ficar ansiosos ou preocupados com nada, mas levar tudo para o Senhor em oração. Em Pedro 5:7 também nos diz, lançarmos nossos cuidados sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Então, quando o pânico ou o medo tentarem invadir os nossos pensamentos, reaja, é que a palavra está bem aqui no canto, reaja transformando cada um em oração a Deus. Aquele que vê, sabe o que você está enfrentando e tem a solução. O pecado, quando você sente, né, que aquilo está pesando no seu coração, você se arrependeu, você sabe que você entristeceu o Senhor com a sua atitude, ou que a gente esteja sendo tentado a cometer algum pecado, a gente ainda não fez aquilo de errado, mas a gente está sendo tentado. Então, a gente tem que procurar o Senhor, seja na tentação, para que o Senhor nos ajude a sair dessa tentação e a gente não caia no pecado, ou seja, para quando a gente já pecou e a gente se arrependeu e quer confessar ao Senhor, né, nos humilhar e fazer uma reconciliação com o Senhor. Tá? Então, portanto, tenha sempre suas orações em mãos e ore ao Pai o quanto quiser, pois Ele está ouvindo. Então, todos e qualquer que sejam, em qualquer situação, em qualquer momento, estarmos sempre em oração com o Senhor. No capítulo 10, que é o nosso último capítulo, é as posturas de oração. Eu ainda não tinha me atentado sobre isso, posturas de oração. E realmente na Bíblia tem vários, desses que ele vai citar aqui, tem vários exemplos de personagens que oram em determinadas posturas. Tá? A oração não depende de determinadas posições corporais, né? Ela não depende disso. Mas muitas das vezes essas posições, essas posturas podem favorecer as nossas orações. A gente está mais concentrado, a gente está mais entregue ali, né? De coração aberto, a gente está em posição de humilhação mesmo, principalmente quando a gente quer confessar, né, alguma coisa. Então, essas posições de honra, de glorificar o Senhor, essas posições nos auxiliam. Estudar a palavra ainda nos mostra como a nossa postura pode intensificar a nossa oração. Essas posturas podem ser curvar-se, então pode ser ou curvar a nossa cabeça, ou então nos ajoelhar, tá? Curvar-se é uma expressão física de honra e lealdade que a gente tem para com Deus, tá? E principalmente quando a gente vai adorar o Senhor. Ou arquear nossas cabeças ou também estar de joelhos. Prostrar-se. Prostrar-se é você ir muito mais do que curvar a cabeça ou estar de joelhos. É você se deitar mesmo no chão. É você estar com a cabeça, o corpo todo no chão, tá? Totalmente entregue ali ao Senhor. Não tem mais como você afundar mais, você não vai descer mais, ali é o limite, você está no limite, você está totalmente no chão. Então, é a sua profunda entrega, né, e humilhação diante do Senhor, de que só Ele é, né, o soberano. Mãos erguidas, muitas orações nas Escrituras foram feitas de mãos erguidas. A ideia de juntar as mãos, embora seja, né, não seja tão significativa que a gente, né, juntar as mãos assim em oração, na palavra, né, na Bíblia a gente não vê tanto exemplo. Ele é mais recente em relação à história da Bíblia. Mas as mãos erguidas, a gente tem vários exemplos em várias situações em que os personagens elevam as mãos e oram ao Senhor, tá? Olhos erguidos. Apesar de fecharmos os olhos e ser uma boa, né, maneira de limitar as distrações e manter o nosso foco na oração, uma postura comum na Bíblia é levar os olhos ao céu. Assim, Jesus olhou para cima antes de orar junto ao túmulo de Lázaro. E foi mesmo, depois eu estava lendo, eu li isso daqui antes de ler essa parte
Tá no Evangelho de João, né? Que ele ressuscita Lázaro. E aí, quando eu fui ler essa parte, né? Lá na hora que Jesus ressuscita Lázaro, eu olhou para o céu. Aí eu falei, é mesmo, Jesus olha para o céu. Talvez se a gente não estivesse lendo o livro, a gente não iria perceber esse detalhe, que Jesus olhou para o céu. Então, o legal desse livro são essas dicas que ele está dando para a gente observar, né? As formas de melhor orarmos ao Senhor, né? O silêncio. Às vezes você está em silêncio, somente orando em pensamento, você não está falando, ninguém está te ouvindo, você nem mover a boca você está movendo, mas você está orando, né? A Ana, né, mãe de Samuel, ela estava orando lá no templo, né? Lá no templo não, lá naquele tabernáculo. Ela estava orando no tabernáculo e ela estava somente mexendo as bocas, mas não saía som. Então, ela estava em silêncio e estava orando. É quando a gente se aquieta, né, sem dizer uma palavra. Então, só você e Deus sabe o que você está ali falando. Ou então, em vez de silêncio, você está com as vozes erguidas. É você orar alto, é você levantar as mãos, os olhos e a voz, né, exortar e clamar ao Senhor. Aí você começa orando, né, com as vozes altas, e aí você passa para o clamor. O clamor é quando você junta tudo isso. Levanta as mãos, os olhos, a sua voz, e você fala mais alto, e você às vezes até grita, ou faz sons, né, de súplica, de dor, né, que está falando. As palavras originais que foram traduzidas por clamor carregam a ideia de gritar em dor, ou fazer um som como um animal em perigo, ou lamentar com profunda emoção. O clamor é intenso e barulhento, doloroso e sincero, tá? Então, a postura não é tudo, não é obrigatória ou especialmente prescrita, mas todos nós podemos identificar a diferença entre orações que fazemos enquanto deitados em nossas camas, lutando contra o sono, e as orações que fazemos enquanto deliberadamente ajoelhados, com as mãos erguidas ou em voz alta. E realmente, gente, resulta sim. A gente vê diferença. Considere as suas próprias posturas de oração e veja como elas afetam a natureza e a clareza de sua oração, tá? Então, esses foram os capítulos dessa semana em que nós lemos, tá? A live vai ficar gravada, quem não pegou essa reflexão depois pode voltar para recapitular. E eu quero fazer com vocês a arte. Quem quiser comentar alguma coisa aí também pode comentar. Deixa eu ver aqui como é que tira os comentários mesmo, que eu não lembro. Deixa eu ver. Aqui, desativar comentários, pronto. Aí as meninas podem ver melhor aqui o momento que eu vou fazer a arte. Esse arquivo tá lá no meu link da bio, na pasta Entre Eu e Deus, tá bom? Eu vou fazer essa portinha, vou fazer essa porta abrindo e Jesus atrás da porta, tá? É arquivo gratuito que vocês podem baixar lá e fazer depois. Por que eu escolhi esse versículo? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tá em Apocalipse 3, versículo 20. Por quê? Nós estamos falando sobre oração. Quando nós estamos falando de oração, nós estamos buscando o Senhor, né? Nós estamos buscando o Senhor como prioridade na nossa vida. Nós queremos estar perto de Deus, nós queremos que Ele esteja perto de nós, nós queremos que Ele se revele a nós, nós queremos que o Senhor nos usa, nós queremos que o Senhor realize suas obras na nossa vida. Então, Jesus está pedindo. Eu estou na porta e bato. Se você quer abrir a porta para mim e deixar eu entrar no seu coração, eu estou aqui. Então, quando a gente ora, a gente abre a porta para o Senhor entrar e a gente deixa Ele cuidar da nossa vida, né? Aí eu fiz uma anotação aqui. E Jesus bate a porta do nosso coração, porque deseja nos salvar e manter uma íntima comunhão conosco. Ele é paciente e persistente em sua tentativa de fazer parte de nossa vida, sem invadir ou se introduzir por conta própria, mas batendo. Ele nos permite decidir se queremos ou não abrir a nossa vida, né, a porta da nossa vida a Ele. E deixá-lo entrar será a nossa única esperança de alcançar a realização eterna. Então, a gente sabe que o Senhor está aí, perto de voltar. Nós temos visto muitas coisas acontecendo no mundo
que são sinais, né, de que o Senhor está próximo da sua volta. Então, a gente está no Evangelho da Graça, a gente ainda tem a oportunidade de ter a palavra nas nossas mãos, a gente ainda tem a liberdade de ler a palavra, a gente ainda tem a liberdade, a oportunidade de conhecer mais o Senhor através da leitura da sua palavra. Nós temos a oportunidade de orar. Nós temos o livre acesso ao trono de Deus, porque o Senhor Jesus morreu por nós e é intermediador entre nós e Deus. Então, pelo seu sangue, nós podemos ter acesso ao Senhor. E o Senhor nunca vem, Ele, nos chamar. Ele fala, olha, vem aqui, tá na hora de você orar, olha, vem aqui. Ele não vem nos cobrar. Ele simplesmente fala, filha, estou aqui. Eu estou aqui. Você quer vir a mim? É assim que ele diz. Então, quando ele está na porta ali, esperando a gente abrir a porta, ele somente espera. Ele não, né, arromba a porta. Ele simplesmente espera. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de que a gente ainda tem acesso ao Senhor, tanto através da sua palavra, como essa graça que o Senhor Jesus nos deu, né, de poder levar as nossas orações ao Pai. Então, por isso que eu gostei desse versículo. E aí, a partir do versículo, né, eu fui montando essa arte aqui. Como eu fiz essa anotação, eu não vou colar, né, a tirinha do papel em cima. Eu vou fazer ela móvel e a gente vai cortar a portinha para que ela abra, né, e apareça Jesus ali do outro lado. Então, eu vou fazer, como eu ensinei para vocês na última live, aqui como eu vou manter a porta, ela vai abrir e fechar, eu não vou cortar no meio, eu quero deixar só essa parte do contorno da porta aberta, tá? Então, eu vou escolher aqui para que lado a porta vai abrir. Eu vou escolher essa aqui para abrir para lá, tá? Aí, cada um escolhe para que lado quer que abra a porta, tá bom? Então, eu vou fazer um risco aqui com estilete. Se você não tem estilete, pegue uma tesoura com ponta bem fina e tente fazer um furinho no cantinho, assim que não apareça muito, né? Não rasgue. Pra poder, depois com a tesoura, finalizar o corte da porta, tá? Com muito cuidado pra não rasgar no lugar errado. Então, você tem que manter a mão firme na mesma posição, tá bom? Somente a parte superior, a parte lateral e a parte inferior. A outra parte lateral vai ficar presa para movimentar. E agora eu vou finalizar aqui com a tesoura mesmo, para não correr risco de ir além, né? Do que deve, e não acabar estragando. Tem alguns pedacinhos que ficam travados, pronto, a gente abriu a portinha. Aí, você pega uma régua, posiciona aqui na linha da porta e com o seu dedo você força pra abrir, tá bom? E dobra assim. E aí, ela vai movimentar, ó. Tá? Bem simples, né? Agora, eu vou prender com durex. Antes de eu prender com durex, eu vou primeiro posicionar as figuras. A última coisa vai ser a porta, que aqui eu não vou fazer nada. Eu vou trabalhar com esse papel, com esse fundo, tá? Vou centralizar aqui na posição que eu quero colar as coisas. Então, o que eu imaginei? Eu imaginei Jesus aqui, ele vai ter que ficar mais ou menos na direção da porta. Como você já cortou, você vai conseguir ver além, né, através da porta. Então, você posiciona aqui, para não ficar torto, e o Senhor aparecer aqui, tá? Então, você vai colocar ele bem no meio da porta. Centraliza bem, pra gente marcar o local que a gente vai colar. Ó, tá? Então, é aqui que Jesus vai ficar. Então, eu tenho que tirar com cuidado, e essa vai ser a posição dele. Pra gente não perder e sair do lugar, nós vamos segurar com a mão aqui para ele não sair do lugar e colar essa pontinha aqui, tá? Cola primeiro um lado.
E aí, você já vai conseguir fixar na posição certinha e vai poder tirar a mão. Pronto. Tá? E agora, opa. E agora, colar essa parte de baixo, que é o versículo, né? Ih, caramba, passei cola onde não devia, ó. Metade do versículo vai ficar aqui, então eu não posso passar cola, senão vai colar na Bíblia. E aí, vamos posicionar aqui. E o restante da folha, eu vou colocar as florzinhas mesmo, tá? Por isso que elas são assim, metade, tá, gente? Porque eu idealizei colocar ela nos cantinhos. Ó, tá vendo? Tem até a partezinha cortada aqui, pra ela ficar aqui. Na verdade, eu vou colocar essa aqui, que ela é um pouco maior, e essa pra cá. Ó, eu vou soltar um pouquinho aqui, chegar mais pra cá, pra caber a flor. Assim, tá? Então, as flores é o que vão preencher o restante aqui da ilustração. É bem rápido, né, hoje? E aí, quando a gente acabar aqui de montar, eu vou ensinar vocês a colocarem a aba no livro, tá? As meninas me pediram, as meninas do WhatsApp me pediram para fazer abas para colocar nos capítulos do livro. E a forma como eu não uso nenhuma referência, assim, de régua, nada não. Eu faço mesmo uma após a outra. E é a mesma forma que eu utilizo para colocar aba na minha Bíblia, tá? Então, tanto no livro quanto na Bíblia, eu uso o mesmo sistema. Então, vai ficar fácil para vocês aprenderem até quando for botar a aba na Bíblia, se quiser. E aí, gente, essas abas, deixa eu ver se não tá torto aqui. Vou descer um pouquinho aqui. Aí. Essas abas, elas estão só lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque é pro pessoal que tá lendo o livro. Eu vou cortar aqui, porque eu quero que fique aqui atrás do Senhor. Então, eu vou separar essa parte aqui, ó. E vou colar metade pra cima. Ó. E vai ficar colado aqui. E a outra metade aqui embaixo. Assim, tá? Então, eu vou passar cola também só na beiradinha. E aí, a gente cola na borda. Como se fossem duas flores, né? Ó. Tá, e pronto. Agora, é só a gente unir. Eu vou sublinhar aqui o versículo. Eu gostei muito dessa cor. Queria um meio laranja, meio mostarda. Acho que eu não tenho, não. Que eu vou usar esse aqui, então, porque aí ele vai combinar com esse. Então, é o versículo 20. Versículo 20 tá aqui. Eis que estou à porta e bato, e alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor nos diz que quando ele voltar, a gente vai estar, né, numa nova terra, num novo céu, e que a gente vai cear com ele. Ele nos prometeu isso. Então, nós cearemos com ele e ele ceará conosco na eternidade. Se nós abrirmos a porta do nosso coração e deixarmos ele ser o nosso Senhor e Salvador, né, da nossa vida, suficiente Salvador. Então, vamos lá. Eu vou unir aqui primeiro a parte de baixo, que eu já ensinei pra vocês, né, na última live. Então, vamos fazer de novo aqui. Quem não tá na última live vai poder ter oportunidade de ver como eu adiciono as páginas. Então, eu uso durex. Pode ser durex fininho, pode ser mais grosso, o que você tiver aí em casa. Metade da fita, então essa parte é a parte que grudenta, tá? Vai ficar pra baixo. Metade da fita você coloca na folha, metade da fita você coloca na mesa.
E aí, você remove, tira os excessos. E vamos unir aqui. Você pode ou vir aqui direto, ó, ou dobrar a beiradinha dele pra dentro e colar. Da outra vez, eu dobrei e colei. Agora, eu vou colocar direto pra vocês verem que assim também dá. Então, eu vou centralizar bem no meio da página pra ficar a mesma distância aqui e a mesma distância daqui. E também, ó, no limite da página, tá vendo? E aí, eu venho aqui, encosto mesmo e pressiono, tá? Se assim vocês acharem mais fácil do que a outra forma que eu ensinei. E pronto, ó, colou. Tá? Então, vira uma abinha pra você movimentar. Muito simples, né? Agora, a gente vai colocar aqui, e eu vou colocar da mesma forma, tá bom? Como nós estamos colocando, né, tá sobreposto, eu vou usar, não vou usar papel branco como eu fiz da outra vez, não. Eu vou usar o Durex mesmo. Porque eu tô com mais pressa hoje pra gente fazer a aba. Então, eu tiro os excessos. E vamos de novo. Tá? Então, você pode unir ou uma sobre a outra direto na Bíblia, ou unir separado e depois colar as duas juntas também na Bíblia, tá? Tanto faz. Que aqui, como é Durex, não vai ficar aparecendo. Ó. Tá? Prontinho, ó. E finalizou. Tá finalizada a nossa arte. Então, o Senhor tá ali na porta, batendo. E o nosso versículo, tá bom? E aí, você pode fazer a sua anotação, ou uma oração, ou o que você aprendeu com o versículo. Você fica livre, né? Pra falar, pra escrever o que o Senhor falou no seu coração. Aí. Agora, pra quem, né, quer aprender como colocar aba na Bíblia ou no livro, pode pegar aí, se você já separou suas abas, e vamos fazer. Eu uso papel fotográfico pra fazer a aba. Gloss, tá? É aquele brilhoso, e ele já é mais durinho. Geralmente, ele é 180 gramas, a gramatura. Tem também de 210, mas eu acho de 210 a gramatura muito dura para recortar. Então, às vezes, não dá aquela maleabilidade para fazer o contorno. Então, eu já tinha deixado aqui, ó, as abinhas separadas já em atrás da outra. E eu vou usar cola, tá? Porque não é adesivo. Meu papel fotográfico, ele é normal mesmo, sem ser adesivo. Aí, nós vamos começar com o capítulo 1, né? Capítulo 1, o primeiro capítulo vai ser a referência e o guia do restante. Eu coloco assim, tá, gente? Eu escolhi assim que eu acho que fica melhor para eu visualizar. Eu não coloco uma atrás da outra, eu coloco uma após a outra. Assim, eu consigo visualizar todos, não fica um em cima do outro. Então, eu já venho aqui, capítulo 1, lá em cima da página, já vou colar aqui. Tem essa parte reta aqui e essa parte curva aqui. Essa parte curva tem que ficar para fora da folha, por exemplo. Quando você fechar o livro, ela tem que estar aparecendo. Então, a parte reta é onde vai ficar sobre a folha, tá? E a parte curva vai ficar para fora. Aí, você vai passar cola em tudo. Se o seu for adesivo, não precisa passar cola, você só destaca lá, né? Aquele autocolante. E a gente começa posicionando na parte bem do alto da folha, tá? Essa cola minha, no instantinho, é a cola pano, no instantinho ela cola. Aí, eu não... Como ele é fotográfico e ele é mais durinho, eu não passo nada por cima, tá? Eu uso só ele mesmo. Mas, às vezes, você não tem papel fotográfico e quer que ele fique mais firminho, você pode passar contact, tá? Ó, então, ficou um verso assim e na frente assim. Agora, nós vamos pro capítulo 2. Aí, eu vou seguir essa aba como guia, tá? Ó, você marcou aqui o capítulo 2. Vou pegar aqui a abinha do capítulo 2, vou fazer a mesma coisa, vou passar a cola.
Então, você vai separar a sua página, ó, que você vai colar, e vai usar como referência do capítulo 1. Então, você vai posicionar aqui, ó. Tá? E vai pressionar. Aí você colou, viu, ó? Então, é assim que eu vou fazendo. Vou fazer agora do 3, tá bom? E assim eu vou seguindo até o final, nessa ordem. Então, eu passo a cola. Vou lá no capítulo 3. Capítulo 3. Separo a página do capítulo 3 para você não colar duas juntas. Tem que observar muito isso, se você não tá pegando duas folhas ao mesmo tempo. Que já aconteceu isso comigo, colar na Bíblia duas páginas ao mesmo tempo. Nossa, foi um sufoco. Aí você vai posicionar pela direção aqui, é mais ou menos aqui. Aí você fecha aqui, ó, e pressiona. Tá? Ó, você já colocou 3 abinhas. É assim que eu vou fazendo. Tá? Pode ficar bem rente, ou pode ficar um pouquinho, mas que esteja mais ou menos alinhado aqui e um após o outro, que assim você consegue visualizar direitinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou até finalizar a página, tá? Lá no capítulo 14, no capítulo 4. Então, eu venho aqui, passo a cola, e aí quem for entrando vai vendo. É que é esse o sistema que eu uso para pôr abas, seja no livro ou na Bíblia, tá? Aí, eu venho, capítulo 3 como referência, a página do 4 sozinha, verifica que não tem duas juntas, e você já posiciona a aba lá. Posicionou, pressiona, que a cola vai grudar. E aí, você já colou mais um, tá? Ó, direitinho. Vamos para o capítulo 5. E assim eu vou fazendo. Passo a cola. Ou então, se adesivo, você destaca lá a parte autocolante. Como aqui o capítulo tá iniciando nessa página, eu não colo aqui, eu colo desse lado, tá? Porque se você colar aqui nessa página, você vai abrir aqui, você não vai abrir no capítulo 5, você vai abrir na última página do capítulo 4. Isso também serve para a Bíblia, tá? Se às vezes o livro tá começando nessa página esquerda e não na direita, eu colo sempre na direita, mesmo que o título do livro esteja desse lado. Que aí na hora que você abrir, você já vai abrir nas duas primeiras páginas do capítulo da Bíblia, tá bom? E no livro também. Como o capítulo 5 inicia aqui, então eu vou colar aqui. Aí eu vou usar de referência aqui, então, o capítulo 4, vou posicionar a aba, ó. Deixa eu desativar os comentários agora aqui, para as meninas conseguirem visualizar, né? E vou pressionar. Pressionei, colei. Tá? Ó, direitinho. Agora, capítulo 6. Já tá quase completando a página. E eu não vou fazer todas as abas não, tá, gente? Senão nós vamos demorar muito aqui. Então, eu vou fazer só essas que eu cortei, para vocês terem uma noção. Ah, Fernanda, é aqui, como é que eu faço? Eu procuro deixar, mesmo que fique um pouquinho sobreposto, um espacinho para outra, tá? Se não couber, que fique um pouquinho só de espaço aqui, não tem problema. Tá, ó. Tá coladinho. Agora, vamos pro 7, tá? Vai caber mais uma aqui. 7 ou 6. Eita, fiz coisa errada aqui, ó. Já fiz coisa errada, ó. Tem que ter muita atenção. Pronto, consegui. Capítulo 6. Colando no lugar errado. Vou passar mais um pouquinho de cola. Isso acontece, tá, gente? Já aconteceu comigo na Bíblia. É só você destacar com muito cuidado. Observa bem, posiciona e cola. Tá? Tem que até olhar aqui para não ficar grudada a outra página lá.
Ah, já secou, já secou. Então, agora o capítulo 7. 7 tá aqui. E tá trovejando. Daqui a pouco vai cair o mundo aqui, já tô até vendo. Aqui na minha cidade, nem começa a chover, a luz já tá acabando. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui, eu vou te dizer. Parece que tem alguém esperando a chuva chegar pra desligar a luz. Capítulo 7. Agora é o último, né? Então, eu vou colocar aqui. E vou posicionar no finalzinho. Viu lá? Deu certinho, tá? Colei no lugar certo? Colei, tá aqui, capítulo 7. Então, olha só, já foi a primeira carreirinha, tá? Então, é assim que eu coloco as minhas abas, ó. Preenchi a página todinha, de ponta a ponta. Agora, nós vamos passar para a segunda carreira. A segunda carreira, eu vou seguir da mesma forma, elas vão ficar assim, sobrepostas, tá? Então, nós vamos lá no capítulo 8. Capítulo 8. E eu vou colocar, deixa eu botar apoio aqui para não fechar o livro, lá em cima novamente. Ó. Lá na ponta e fixa. Então, vou fazer mais uma carreira para vocês que entraram aí depois, vocês aprenderem, tá? Passou cola, vamos lá no capítulo 9 agora. Capítulo 9. Pega lá a página, vê que se não tem duas, confere se você tá colando no lugar certo. Posiciona, vou puxar pra cá pra vocês verem bem. Posiciona, ó. Posicionou, preensiona. Preensiona pra colar. Colou. Vamos para a próxima, ó. Puxa um pouquinho aqui. Aí, tava um pouquinho torto. E agora, vamos para o capítulo 10. Capítulo 10. Passa a cola e assim vocês vão indo, tá? É assim que eu faço. Vocês têm que... Às vezes que demora, eu demoro muito pra colocar aba. Às vezes eu fico umas 3 horas, se eu for direto, umas 3 horas colocando aba. Porque você tem que ter paciência, você tem que observar muito bem para você não colar no lugar errado. E você não pular nenhum livro, porque às vezes, quando é na Bíblia, né? Você pula, tem livros que são muito pequenininhos, de um pro outro, você não vê. E quando você vai folhear, você já engoliu um, ficou para trás. Aí, quando chegar lá no final, nossa, sobrou uma aba. Da onde que é essa aba que sobrou? Cara, isso já aconteceu comigo, tá? Aí, eu fui ver que eu pulei, principalmente lá no Novo Testamento, né? No finalzinho tem alguns livros que são muito pequenininhos. Ou, por exemplo, de Esther, né? Que rapidinho a gente lê, bobear, numa tarde a gente lê. Aí você não presta atenção, você pula ele. Aí você vai colar a aba nessa ordem, quando você vê. Aí, o que eu faço quando acontece isso? Que já aconteceu comigo. Eu coloco na folha referente ao capítulo e coloco atrás, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse pulado aqui o 10 e colado o 11 no lugar do 10, se fosse a Bíblia, né? Isso poderia acontecer. Aí, eu venho na página do 10 e colo atrás, na mesma direção da aba do 9, tá? Não sei se deu para vocês entenderem. Mas, quando acontece esse erro, eu não deixo sem a aba, não. Eu coloco atrás da anterior. Ó, capítulo 12. Então, eu acho assim muito, pra mim, mais fácil, tá? Foi o jeito que eu encontrei mais fácil. E que eu consigo visualizar melhor. Deixa eu botar pra cá. Visualizar melhor todas as abas. Agora, capítulo 13. Esses são 35 capítulos, viu? Esse livro tem 35 capítulos
E tem um apêndice, né, que são algumas perguntas e reflexões, tipo um anexo, né? Agora é o último, ó, não, tem que prestar bem atenção, não é o último, é o penúltimo, ó. Então, acaba tendo mais que 35 capítulos. Mas como não é especificamente capítulo, aí eu coloquei na aba apêndices e perguntas, tá bom? Até o fim mesmo do livro. Agora é a última aba. Capítulo 14. Cadê? Capítulo 14. Aqui. Esse é o último. Então, eu já vou posicionar aqui já direto, tá bom? Ó. Deu certinho, viu? Pronto. Então, agora ficaram 2 carreirinhas, ó. Tá? Ó. Viu? Esse aqui, ele ficou um pouco tortinho. Tá? Então, a minha carreirinha fica assim, uma após a outra. Como aqui ficaram só 2, vou colar esses outros 2 e o restante meu ainda não cortei. Que aí depois eu vou fazendo aqui. Mas vou terminar aqui com vocês, então, o capítulo 15 e o 16, tá? E aí, vocês podem fazer aí na sua casa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, tá bom? Lá no direct. Quem tem participa do grupo lá e tem meu zap, pode perguntar. Não tem problema, não. Às vezes eu posso não ver, mas eu sempre respondo. Às vezes não na hora, mas eu sempre respondo. E não me incomoda não, tá, gente? Pode perguntar, que eu tô aqui pra isso, pra ajudar. Ó. Capítulo 16 e vou parar por aqui, tá bom? E é assim que eu vou fazendo, tá? Acho que deu pra entender direitinho, né? Ó, e aí, o restante eu ainda vou cortar. Eu ainda não cortei. Tá aqui, ó. Dá falta recortar o restante pra colocar. Deixa eu ativar os comentários de novo. Pronto. Deu pra vocês entenderem bem aqui como é que eu faço a ordem? Acho que não tem mistério, né? É só você ir seguindo um atrás do outro. E com muito cuidado para não colar no lugar errado ou pular algum capítulo. Seja no livro ou seja lá na Bíblia, algum livro da Bíblia. Tá? E assim você faz livremente, né? Você não tem nenhuma base para você seguir, você faz livremente. É só ir seguindo uma após a outra. Ó, e eu gosto porque fica um modo de você visualizar todas, porque tá uma atrás da outra, não fica uma em cima da outra. Né? Tem alguns sistemas que as pessoas colocam só uma aqui, outra carreira aqui, umas 4 carreiras só, e o restante tudo atrás. Aí, você tem que ficar fazendo assim pra ver. Eu sei, eu não sei. Pro meu gosto, eu acho que assim fica mais visível. Eu tenho essas abas no grupo do livro. E tem também umas lá que eu disponibilizei. Mas no meu Drive... E tem umas que as meninas também disponibilizaram lá. Mas no meu Drive, aqui no Instagram, tem uma pasta só de aba para a Bíblia. Então, você vai lá, entra no Drive, no link que tá ali na minha bio, tá lá, Drive, Google Drive. Aí, você vai olhar, tem várias pastas, uma tá escrito abas para a Bíblia. Aí, você clica lá, tem vários modelos, várias cores, tá? Aquelas abas não fui eu que fiz, aquelas abas eu consegui de arquivos gratuitos de outras pessoas. E aí, eu compartilhei ali, tá bom? Mas eu tô tentando aprender para fazer as abas também, que assim eu posso conseguir mais cores, mais modelos, para estar disponibilizando para vocês. É que eu tô tentando aprender, juro que eu estou. Tentando descobrir como que faz. Que essa daqui que eu fiz, eu já peguei elas prontas, né? O fundo pronto. E só coloquei os capítulos em cima. Não fui eu que fiz o desenho da aba, não fui eu que fiz as florzinhas, não fui eu que montei.
Eu só peguei o molde, né, o modelo fundo da aba que já estava pronto e acrescentei os capítulos. Então, eu quero aprender a fazer o formato da aba com o fundo, tá? Eu tô quase acertando. Aí, quando eu conseguir, aí eu vou poder ter mais modelos para dar para vocês, para abençoar vocês, tá bom? Meninas, vou encerrar aqui a live. A Pamela falou que jogou o molde lá. Eu vi, Pamela, então eu vou bem usar ele. Eu acho que a partir desse molde que você deu, eu vou conseguir resolver esse meu dilema de fazer aba. Você sabe o quanto me ajudou. Logo, logo eu vou ter uns modelinhos novos para vocês. É que eu ainda não testei, mas eu vou usar esse molde que você deixou hoje lá. Eu vou encerrar aqui a live, então. Vai ficar 2 lives, tá? Vai ficar a live do livro, vai ficar a live das abas. Ainda bem que deu um corte, né? Bem na hora, Deus foi tão bom que cortou numa hora propícia, não foi no meio, foi na transição de uma coisa para outra, né? Graças a Deus. Bem, então, eu vou encerrar aqui. Obrigada pela participação de todas, obrigada por estarem junto comigo nesse projeto, glorificando ao Senhor, e que, através dele, muitas outras mulheres, né, possam fazer parte também desse desejo de buscar ao Senhor em oração, né, de estar mais próximo do Senhor em oração, e de ver o mover de Deus nas nossas vidas, não só os nossos desejos se realizando, mas sim a presença, a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida, né? Eu acho que cada vez que a glória do Senhor é manifestada na nossa vida, mais a nossa fé aumenta, mais o nosso desejo e amor por Ele aumenta. Então, se você quer muito isso, se você quer vivenciar a manifestação do Senhor na sua vida, se você tem sede de buscar o Senhor, você busque através da oração, caia de cabeça mesmo na oração e na leitura da palavra. Busque o Senhor de todo o coração e você vai ver as obras que o Senhor vai realizar na sua vida. Não estou falando só de alcançar, né? Alcançar graças, mas de ter a presença do Senhor manifesta na vida da gente. Quer presente maior do que esse, quer a bênção maior do que essa, do que ver a presença do Senhor na nossa vida. Então, é isso que eu desejo para todas vocês. Vou finalizar aqui. Domingo que vem vamos entrar no capítulo 11, 12, 13, 14, 15 ao 16, tá? E aí a gente vai ler esses 5 capítulos de segunda a sexta e domingo que vem a gente faz outra recapitulação e vem com outra arte pra gente fazer junto, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos. Uma semana abençoada. E a gente vai se falando aí lá no Zap. Tchau, tchau.